Vai dormir com ele? Aconteceu com ele. Vem aqui. Ó. Opa. Não quer mais? O cara. Aí, velho. O último vídeo que nós gravamos, ele tava aqui, ó, desse tamanho. Olha o tamanho que ele já tá. Tá quase andando. Logo vai andar. Vai andar, caralho. Você tá andando? Equilíbrio, isso? Dê tchau, faça tchau. Dá pra mim o paninho. Dá pra mim. Dá. Começando mais um vídeo diretamente do Paraná. Olha só essa árvore. Símbolo do Paraná. Isso mesmo. Esses vídeos que vocês viram antes, um mini vlog do meu filho, foi feito no sábado. Tenho bastante filmagem dele, mas aproveitei já para deixar aqui diretamente no YouTube para conversar com vocês. Em relação à parte da masculinidade do homem, você vê que tanto a parte de guerra, eu perdi recentemente aí um colega conhecido que eu vi crescer, que eu vi ele aí progredindo, vi ele buscando uma vida melhor e tudo mais, junto com o primo dele, mas o primo dele, graças a Deus, está bem, e esse rapaz sempre foi decidido a ir pra guerra e tudo mais, sempre teve esse espírito de segurar uma arma na mão e lutar por uma causa que ele mesmo acreditava. Ele foi pra guerra da Ucrânia como voluntário, ainda daqui da cidade e tudo mais, e infelizmente houve um bombardeio e ele não sobreviveu. Mas esse tipo de homem, esse tipo de em si, de ter essa parte que é esse espírito de batalha, espírito de guerra, a gente já não vê muito aqui no Brasil. O Brasil é um país muito pacífico, mas eu vejo a masculinidade dos homens estão acabando, principalmente aqui no Brasil. É muito fraca ainda a masculinidade de homens aqui no Brasil e tanto lá no Canadá. Os homens mais fracos que eu vi foi no Canadá. E você pega como povo, por exemplo, americano, são mais fortes em si como homens, e no Brasil são muito mais fortes em relação à parte de ser muito sanguíneo. Por exemplo, ele rebate muito a crítica, não sei o que, pronto, rebateu. Eu vi diretamente discussões, porque o brasileiro não aceita, por exemplo, tem um sangue muito quente, não aceita, por exemplo, xingou, pronto, acabou. Esse é o símbolo do Brasil, mas os homens mais fracos que eu vi foram no Canadá. E no Brasil está tendo uma repercussão muito forte que eu vejo em si, minha opinião, em relação que os homens estão perdendo sua masculinidade em si. Pois eu estou vendo direto diversas postagens e tudo mais. Eu sei que hoje é difícil você encontrar, por exemplo, uma mulher que queira caminhar com você, que queira carregar esse espírito, que queira carregar essa batalha junto com você, queira crescer profissionalmente, queira crescer, desenvolver um projeto com você, projeto de vida em si. Mas, mesmo assim, eu vejo diversas pessoas que têm uma mídia imensa, uma mídia enorme, tantos digitais influencers que têm. Como profissional, eu admiro muito. Mas, por exemplo, como pessoa em si, se a pessoa tem uma mídia muito grande, ela não fala, essa daí é minha vida. Não, ela dá o conselho errado para jovens, para pessoas, como, por exemplo, tem que dar esse exemplo, porque senão vocês não vão entender. Esses tempos eu vi uma postagem de um cara que é muito parecido com aquele personagem do Shrek. Vocês já vão saber quem é. Então ele fala assim, ele tá lá no avião e tal, daí ele vê um bebê chorando, porque todo mundo tem pavor quando entra no avião de bebê chorando e tudo mais, e ele fala, vocês querem isso daí mesmo? Meu Deus do céu, isso daí não é vida. Então você vê, o cara tem uma mídia imensa. Como profissional, sem palavras, muito foda, mas como pessoa em si, dar um conselho desse, já vê como a pessoa ela tem um ponto fraco, que é a parte da masculinidade e a parte, com certeza, do pai, alguma coisa, alguma ausência do pai que deve ter tido, alguma coisa que ele carrega, que isso daí é o símbolo de fraqueza dele. Muitas pessoas não conseguiram notar isso, mas eu consegui. Você vê a fraqueza do ser humano quando ele aponta
um erro naquilo que, por exemplo, deveria deixar ele mais forte, deixar ele querer aquela coisa, mas não. Então você vê que tem fraquezas em seres humanos. Eu tenho uma fraqueza. Mas se você observar bem numa conversa e tudo mais, se for bem inteligente, bem intelectual, você consegue perceber a fraqueza de cada um. Eu consegui perceber a fraqueza dessa pessoa, que é a parte de ter filho. Ele tem, por exemplo, nossa, conseguiu profissionalmente muita coisa, conseguiu um nome, conseguiu uma vida profissional incrível, mas nem sempre a gente sabe se é verdade. Diante das redes sociais, hoje nós vemos grande mentira. Você pega, por exemplo, o Instagram, você pode postar o que quiser, por exemplo, se eu quiser postar, e a maioria posta, que a vida tá muito boa, que a vida tá maravilhosa, que não tem desafios, que não tem batalhas, só posta o resultado, esse daí é o Instagram. Mas essa pessoa eu vejo que tem, por trabalhar toda a parte de persuasão, por trabalhar toda a parte de comunicação verbal, comunicação da parte do oratório em si, você vê como tem uma fraqueza. Essa fraqueza literalmente é a parte de você querer ser pai, de você querer ter uma responsabilidade maior. Porque por enquanto você tem uma responsabilidade com você mesmo, ou com a sua esposa, ou com a sua namorada. E quando você tem alguém para você lutar, você tem que saber que isso daí você não pode errar. Você pode errar, por exemplo, com você, que você é adulto, com a sua esposa e tudo mais, mas com uma criança você não pode errar. E eu percebo que hoje está cada vez diminuindo muito mais o número de pessoas que querem ter filhos. E estão preferindo, por exemplo, ter pet. Você vê grandes homens com animais e falando que é filho e tudo mais. Isso daí não tem como você comparar. Não existe você comparar um amor de um ser humano para o amor de um animal. Não tem nada a ver. Mas eu não estou falando que é errado. Eu estou falando que é um ponto que você escolhe. Que lá na frente, diversas pessoas e diversas atrizes, principalmente na parte feminina, sempre reclamam do porquê que não tiveram filho. Pois eu vi uma postagem também de uma mulher que ela acho que uma atriz de novela e tudo mais, que ela optou por lutar pela carreira, mas hoje ela se sente muito sozinha. Não tem ninguém por ela lutar. Perdeu essa essência de você lutar por algo. Ela lutava pelo trabalho, mas agora você percebe que já não tem uma essência para você lutar, não tem algo maior. Não tem algo para você, não, com certeza vou fazer isso, vou comprar aquilo lá para me tornar melhor, para passar para alguém. E você percebe que cada vez as pessoas ficam mais frustradas em relação a isso. É aí que vem, por exemplo, dependência de depressão, dependência de medicamentos, e assim vai virando uma bola de neve. Mas hoje, literalmente, o conceito disso é você ver como tem pessoas fracas falando para outras pessoas fracas que aceitam esse tipo de mentalidade, falando, não, não é bom ter filho, não, isso daí não é legal, isso daí não é para você, isso daí não te deixa rico, te atrasa na vida. Mas não. Literalmente, se você é uma pessoa hoje, eu vejo, por exemplo, que eu tenho a meta de ter 6 filhos. Então, para muita gente é algo assustador, porque hoje o mundo em si está muito caro para você viver. Não era igual antigamente, que era muito mais barato. Hoje tem muito mais coisa acessível, mas em relação a você manter pessoas, manter por você, diante de você, porque o homem ele tem que ser o provedor, tem que correr atrás e tudo mais. Então isso exige muito mais a demanda de uma pessoa, por exemplo, que ainda não é profissionalmente, por exemplo, não venceu profissionalmente. Aí demanda muito mais. Mas igual eu falo, você tem que lutar por aquilo que você acredita, por princípios que você segue, e nunca idolatrar pessoas. O erro de muitas pessoas hoje, muito jovens, estão idolatrando artistas, idolatrando pessoas que você acha que tem uma vida legal. Principalmente eu, quando fui pro Canadá, eu via muitas pessoas que estavam lá, caras que estavam lá, que no meio da construção. Eu trabalhei muito na construção lá no Canadá. Então eu percebia que postavam uma vida totalmente diferente pelo Instagram. Então você posta o que você quer, mas você vê como a rede social é uma ilusão. E as mensagens são claras. As mensagens que as pessoas dão, que a mídia dá e tudo mais, faz com que você acredite nisso, que não é legal, que isso daí não é pra você. Por exemplo, você começa um projeto, não, isso daí não serve. Isso daí não dá certo, isso daí não dá dinheiro, isso daí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cheio de balela na tua cabeça e você acredita nisso, você acredita que não tem potencial, ou você, o mais forte de tudo é você estar se comparando com a vida do outro. A comparação hoje está matando muito mais pessoas, matando sonhos, desejos, querer buscar por algo mais. Mas hoje eu vejo pela masculinidade dos homens como tá frágil, tá muito fraca. Hoje nós vemos homens chorando na rede social, vemos homens e pedindo, implorando por atenção. Nós não vemos mais homens resolvendo problemas. Homens discutindo por coisas supérfluas, por coisas que nem não vai resolver em nada.
Então hoje é cada vez mais difícil você encontrar homens realmente de verdade que queiram criar, conectar uma família, que queiram com certeza estar mudando essa parte de visão. Porque hoje se eu falo que quero ter 6 filhos, meu Deus do céu, é algo totalmente surreal para muitas pessoas, mas antigamente já era normal. Era normal o homem querer buscar ter mais família, querer buscar ter mais dinheiro, querer buscar ter mais filhos, querer buscar proporcionar algo melhor, ter mais ambição. Isso daí se perde hoje no século XXI. Mas a mensagem que eu dou hoje é o que? É você pensar que tem muitas pessoas vivem conforme elas vivem, mas você não deve idolatrar ninguém, pois isso é um caminho totalmente escuro que vai fazer com que você se perca e vai fazer com que você não busque o teu real propósito, que é acreditar em você mesmo, que é você investir em você mesmo. Não vai existir investimento melhor do que você investir em você mesmo. Essa mensagem de hoje, diretamente do Paraná, ó, já escureceu aqui, e até o próximo vídeo. Vira homem, porra!